Você sabe quem é esse aqui? Esse aqui é um manobrador. Quando a locomotiva chegava ao fim de um dia de trabalho, nos trilhos mal iluminados da ferrovia, era ele que guiava o maquinista no finalzinho do seu trabalho, sempre com a sua lanterna. Ele era o último homem. Não é à toa que hoje existe uma analogia com relação aos times de futebol nos campeonatos. O lanterna é aquele que está na última colocação. Esse era o último homem. E não é à toa que a gente está começando o último episódio do Resgatando Juiz de Fora com ele. Eu vou abrir este episódio com mais um exemplo de como era a relação de amor entre os trabalhadores e o seu local de trabalho, a ferrovia. Neste caso, entre os maquinistas e as suas locomotivas, que eram batizadas com nomes próprios. As locomotivas tinham um nome. Todas. Veja só, a estrada, o transporte ferroviário é formado por pessoas. Hoje mudou muito, naquele tempo. Eram pessoas com menos instrução, mas com muita afeição. Então, quer dizer, eu trabalho nesse negócio aqui, um monstro de ferro, que faz barulho, quente pra caramba, mas eu estou todo dia, o tempo todo ali, então acaba dando nome. Quando o trem saía de Raul Soares ou de Rio Novo, avisavam aqui. Cada estação avisava onde estava, era o controle que tinha. Quando avisavam, eles falavam, está chegando a fulaninha, que é o nome da locomotiva, e não o prefixo dela. Todas têm um prefixo. Essa é a número 1, aquela ali está lá como número 7. Então todas têm um prefixo. Eles não usavam o prefixo, usavam o nome. E aí já se sabia que chegava. E aí chamava o mestre de oficina, falava, está chegando a fulano de tal. O que tem que fazer nela? Hoje eu vou trocar a lona de freio dela para poder voltar. No passado, era muito comum os maquinistas irem num porto receber as suas locomotivas. Então elas viravam a segunda família, né? Era uma filha para ele. E nesse amor que ele pegava pelas locomotivas, ele batizava. Então, igual aqui no caso do museu, nós temos a Duquesa. Em Santos Dumont, a gente tem a Zezé Leone, né? E tem uma curiosidade nos apitos das Maria Fumaça. Cada máquina, cada maquinista tinha seu apito personalizado. E reza uma lenda que aqui em Juiz de Fora, mais precisamente no bairro Poço Rico, tinha um maquinista que ele tinha um amante nesse bairro, no bairro Poço Rico. Então, quando esse maquinista estava entrando na cidade, que ele começava a apitar no bairro Poço Rico, não só a amante dele, né, ele avisava, sabia que ele estava chegando, como, né, praticamente o bairro, né, sabia para quem que ele estava apitando, né? Todo mundo sabe que mineiro gosta de ouvir e de contar causos, não é? Então, você acha que com a história dos trens aqui da cidade ia ser diferente? Essas pessoas que nos ajudaram a resgatar as memórias daqui de Juiz de Fora, elas também contaram os causos que elas ouviram ou que elas viveram na época da ferrovia. Vamos escutar juntos? No tempo do telégrafo, só o chefe da estação é que podia operar o telégrafo. Ninguém mais. E me contaram que a estação de Lima Duarte tinha um chefe de estação e um auxiliar. E é lógico que o auxiliar, no intuito de um dia vir a ser, inclusive, um chefe de estação, ele aprendia ali. Então ele aprendeu o código Morse e ele aprendeu a operar o telégrafo. Mas ele não podia. Ele ajudava lá o chefe da estação. Um belo dia, a chefia recebe uma mensagem no seguinte teor: favor, isso é uma mensagem que vinha assinada embaixo pelo chefe da estação. O chefe da estação morreu e o ajudante ficou numa situação difícil e mandou a seguinte mensagem: favor, mandar substituto, acaba de morrer. Começamos bem, vocês não acham? Ainda tem mais. O Monachese também viveu muita coisa na ferrovia. Ouviu muitas histórias de seu pai, sua grande inspiração para o seu trabalho. Isso aí o papai comentou. Ele estava lá no Paropeba, ele foi inspetor até Belo Horizonte, desse trecho todo. E um trem chegou lá faltando um vagão, o último vagão. Mas o que aconteceu, gente?
Entraram no alto de linha e foram correr a linha. Nada de achar o vagão. Mas estava o vagão? Estava, está embarcado, olha aqui na ficha de viagem. Olha aqui, olha aqui. Aí quando chega perto de uma ponte, papai vê os trilhos lá meio amassados. Falei, isso aqui está esquisito. Desceu, foi olhar. Ele tinha saído da linha, caiu no rio e o rio empurrou ele para debaixo da ponte. Então, para poder achar estava um pouco difícil. Aqui em Juiz de Fora tem histórias também, ali de Mariano Procópio. Papai era inspetor e ele tomava conta também do ramal de Lima Duarte. E um belo dia ele foi fazer uma inspeção. Lá tinha um conservador que tomava conta e tudo. Papai viu o maior ninho de João de Barro lá na linha. Aí pediu para tirar e levou para o escritório e chamou: ô fulano, isso aqui, por que você não tirou? Isso aqui pode dar curto. E o João de Barro vai pegando tudo que tem, até pegadinha de fio, né? Nas linhas. Ah, doutor, eu fiquei com pena. Eu olhei lá para dentro e vi que ele tinha 2 filhotinhos. Ah, é? É por isso que eu não tirei. Falou assim: fulano, traz o João de Barro para cá, a casinha. Me mostra aqui como é que você viu lá dentro o João de Barro. Ele falou: é meio difícil, né? Tem mais causos, mas antes de continuar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A própria casa do Monachese tem histórias. Isso porque ele possui um acervo digno de um museu ferroviário. São relógios de estações, telefones, sinos, placas. Essas placas mostram a fabricação desses carros, locomotivas diesel. Tem aqui atrás de mim a da GE, uma compridinha que foi as primeiras locomotivas diesel que vieram dos Estados Unidos, da série U-23C, de 160 toneladas. E outras mais. Então, quando se baixava uma locomotiva, um carro, pela idade, por tudo, eles tiravam. Isso aí ficava julgado. Então, a gente ia colecionando isso aí. E muitos disso aí se perdeu, foram vendidos até como sucata. Então, essa é a pequena história dessas placas aí que contam muito sobre a ferrovia. Sobre do Rio de Janeiro, antigamente, os carros de madeira eram tracionados locomotiva tipo América. Mas não dava mais conta, locomotivas antigas. Então a Central fez uma compra na Inglaterra, na Alemanha, e comprou 20 dessas locomotivas muito mais possantes, funcionando a óleo diesel, algumas, para poder fazer o subúrbio do Rio. Com a eletrificação do subúrbio do Rio em 1967, essas máquinas foram distribuídas para São Paulo e até mesmo Juiz de Fora fazer o Xangai. Então, quando essas máquinas foram cortadas, o papai conseguiu uma placa dessa de recordação, e está aqui. Um dos relógios aqui de estação também foi vendido, foi comprado, que antigamente eles não davam muita atenção a esse material. Então, muitos dos ferroviários colocavam nas suas salas relógios, né, telégrafos, telefones e placas para enfeitar. Aposentava e levava para casa, porque aquilo ali já virava parte, né, da pessoa. E aqui também é a mesma coisa. Nós temos aqui o telefone, né, que foi de uma estação, e também um sino que foi comprado em Belo Horizonte, quando a SR2, em 79, fez uma venda monstruosa de peças de locomotiva, das estações, móveis. Então, arrematei esse sino que hoje está aqui, que é uma lembrança também das máquinas da estreita. Eu quero ouvir mais histórias, mais causos. E vocês? Essa história vem desde o tempo de 1972, quando os japoneses fizeram trem-bala lá na Olimpíada de 64 e fizeram inclusive com o objetivo de mostrar ao mundo e vender aquele trem. Então veio uma comissão de japoneses, embarcaram na motriz nossa, que é a antiga Litorino, no Rio, e foram até São Paulo. E para poder ver a linha e tudo. E estava na cabine o papai, o maquinista, o chefe do distrito e um japonês. E ali, a nossa motriz, ela em linha plana, ela chegava a 140 por hora. Para um trem era... E o japonês só estava assim: acelera, acelera, acelera. Só que naquela época não tinha ainda aqueles viadutos sobre a linha, era a passagem em nível.
Papai uma hora lá falou, olha, se aparecer um carro, se aparecer um boi na linha, vai sobrar caco de engenheiro para tudo que é lado aqui na motriz. Graças a Deus consegui chegar em São Paulo. Quando chegou o papai falou assim, graças a Deus. Depois vieram os ingleses, em 76. Ofereceram um trem de alta velocidade. Vieram os alemães. E ultimamente vieram os italianos. Mas o que acontece é o seguinte, o investimento é alto, tem que se fazer uma coisa muito racional e principalmente vai ser uma competição muito grande com as companhias de aviação. Sim. Então, vamos aguardar para ver. Falando em projetos, o Castanon faz um trabalho na UFJF com alunos e mestrandos. São dissertações, ambiente construído, um livro sobre a Leopoldina que em breve será lançado e um projeto de futuro para a região de Juiz de Fora. Tomar uma ideia da ferrovia ligada ao futuro da região. Nós temos o nosso aeroporto, ISA. Então, ISA, Juiz de Fora, você leva mais de 1 hora, ou de ônibus ou de carro. E todo o trecho da ferrovia da Leopoldina, ele passa pelas cidades, Goianá, Rio Novo, e, para você ter uma ideia, o eixo do aeroporto é exatamente onde passava a estrada de ferro. Tá? O aeroporto foi construído ali por quê? Menos retrabalho. Ali já era plano, já era reto, e tal, tangente e tal. Então, a ferrovia passa ali. Então, o projeto que a gente vinha desenvolvendo é de fazer um trem, uma ligação ferroviária entre esse aeroporto e Juiz de Fora. Mas não tem demanda. Não, mas aí nós precisaríamos desenvolver o aeroporto, transformá-lo num hub de carga ou num hub de passageiros, e esse trem faria a viagem de Goianá, de Rio Novo, até Juiz de Fora, com todas as paradas, e levaria só 15 minutos. Mas um trem não anda rápido? Um trem anda. Um trem em alta velocidade, não 600 km por hora. Um trem de 80 km por hora, porque não tem nada que atrapalhe. Então ele faria a viagem parando 3, 4 minutos em cada estação e chegaria em Juiz de Fora numa estação aqui. A nossa ideia é que a gente reestruturasse esse museu para ele ser transformado também numa estação de recepção de passageiros. Ou outra, depende do projeto. E esse seria um grande projeto indutor de desenvolvimento para essa região novamente, e partindo do princípio de que a ferrovia era um indutor de desenvolvimento. E se a gente fizer isso, a gente também está fazendo um trabalho de indução de desenvolvimento dessa região. Vamos voltar ao mesmo modo como começamos esse episódio, o amor do trabalhador pela ferrovia. O Dirceu conta o que aconteceu em 1996, quando ocorreu a concessão de uso da rede ferroviária. Autoridades da área de preservação do patrimônio da Rede Ferroviária Federal, do Ministério dos Transportes, tudo tiveram em Juiz de Fora para levar todo esse acervo do núcleo histórico ferroviário, que tinha sido inaugurado em 1985, se não me engano. Eu acho que foi 1985. E tudo isso ia embora. E isso seria lamentável para a cidade, um acervo riquíssimo. Essas locomotivas que a gente vê aqui, isso tudo seria levado embora. À época, eu fui ao prefeito Tarcísio Delgado, que da mesma maneira que eu achou seria isso um absurdo, ele designou o então superintendente da Funalfa, José Alberto Pinho Neves, e junto nós viabilizamos um convênio e conveniamos esse acervo e não permitimos que ele fosse embora. Senão hoje nós não teríamos esse núcleo histórico ferroviário. Esse acervo ficou aqui, por isso a prefeitura que administra. Eu preciso dizer para vocês que cada vez mais eu estou apaixonado por essa cidade. Cada vez que eu conto uma história nova, cada vez que eu resgato um pouquinho mais das memórias de Juiz de Fora, eu me apaixono mais por essa cidade. A história dos trens não foi diferente.
Eu não vivi essa história que eu estou contando para vocês. Eu não vivi pessoalmente, eu não vivi de corpo presente. Mas eu posso dizer que à medida que eu fui contando os episódios para vocês, que eu fui conversando com as pessoas, que eu fui aprendendo um pouquinho a respeito do assunto, eu fui vivendo sim no meu coração todos esses momentos. E que história rica! Eu espero que vocês tenham gostado. Foi a história dos trens daqui da nossa cidade, a história dos trens de Juiz de Fora. Eu espero vocês agora para uma próxima série, para os próximos episódios de uma nova história, dos resgates de memórias que a gente vai trazer para vocês.